nome é Matheus, tenho 21 anos, moro no Sítio Soares, faço parte da Juventude Camponesa do Polo da Borborema e da SPTA e daqui do município. E sou estudante de Biologia, licenciatura em Biologia e, além disso, sou agricultor. Meu nome é Adailma, eu tenho 27 anos, sou moradora daqui do sítio Capoeiras, né, mas desde pequena eu era do lutador, é tão tal que muitas vezes quando eu vou me apresentar eu digo, eu sou do lutador Capoeiras. O movimento de Juventude de Queimadas funciona assim, a gente tem a comissão municipal que é formada de jovens do município, temos uma comissão executiva que é formada com os jovens do Polo da Borborema e nós nos organizamos a partir de nossa realidade de cada município. Esses jovens vão sentar e vão discutir, vão ver as problemáticas e vão procurar tentar minimizá-la ou até resolvê-las. Desmistificar também, né, para a sociedade em especial, que os jovens rurais não querem nada com a vida e que eles querem sim e está fazendo a agricultura familiar acontecer. Em sítios tem fundos rotativos de jovens, que é um momento da juventude se organizar e a gente ter esse acesso, saber que é essa juventude que está produzindo, em nível de sítio. Cada sítio tem esse fundo rotativo que tem um animador. Esse animador, às vezes somos nós, como eu no caso, e as outras meninas que traz as informações do fundo e nós compartilhamos enquanto Comissão de Juventude Municipal. São jovens camponeses, jovens filhos de agricultores, jovens que vai para o campo, jovens que trabalham com os pais e que cria junto com os pais, né? A gente compôs o grupo de jovens no início com 16 jovens, atualmente a gente consegue nas reuniões de 12 para 16 também, porém que o grupo de jovens da gente tem 4 anos. Tem o jovem que verdadeiramente já vive na agricultura, tem as oportunidades, tem sua autonomia. E tem aquele jovem que tem vontade de entrar, mas não tem essa autonomia, porque às vezes os pais não dão essa oportunidade. E tem às vezes o jovem que não tem esse contato com a agricultura. Que a gente consegue atingir um máximo de jovens, né, a nível de município, a nível regional, para que a juventude tenha essa credibilidade, né, porque a gente percebe-se que eles se mantêm na zona rural, eles tiram sua autonomia dali, mas pouco é valorizado. O jovem quer sim alguma coisa com a vida, a gente estamos aqui, a gente estamos na luta, e muitas vezes o que nos falta é essa oportunidade. No momento que um pai, ele dá a oportunidade de um filho ter sua galinha, ter uma cabra, e na hora da venda, esse filho ficar com esse dinheiro, para mim já é um incentivo total. Porque muitas das vezes os filhos criam, os pais botam no nome do filho. Essa vaquinha é de fulano, essa cabra é de ciclano. E na hora da venda, o pai vende e não dá nada ao filho. Então é desestimulante você criar, você ter aquele prazer de alimentar e no final você não ter nem um pouco da participação daquela parcela daquele dinheiro, é triste. Nossa preocupação é o jovem ir além, né? Fazer a agricultura familiar acontecer, ter a autonomia daquilo que faz e também mostrar para as outras pessoas que a agricultura familiar é uma profissão digna tanto quanto as outras. Eu considero esse movimento como um movimento vivo e é importante para nós porque é a sucessão da agricultura familiar. Nós sempre citamos nas nossas assembleias a nossa preocupação de quem vai dar continuidade à agricultura familiar, né? Se os homens, mulheres que hoje estão fazendo agricultura, daqui a alguns anos não vai mais ter condições. Eles já começam a fazer agricultura na sua infância, quando são ensinados pelos pais. E precisa ter um incentivo, porque, na verdade, a gente sabe que não existe um currículo na escola que incentive o jovem a permanecer na agricultura. Desde os 4 anos de idade é que eu me recordo que eu tive o meu primeiro casal de bode. De 4 anos em seguida, nunca deixei de criar bode. E foi justo, por bodes, que eu tive esse contato com o sindicato. Quando minhas cabras invadiam a terra de outros vizinhos, e era muito problema. Não tinha cerca, nem eles queriam fazer, e nem deixavam a gente fazer, e era aquela complicação. E levaram esse problema até o sindicato, para anunciar e as meninas resolverem. E desde então, eu fui me apaixonando pelo movimento, que agricultor eu já era, então só precisava de estar no movimento. Fui me apaixonando pelo movimento e até hoje. Eu comecei a me envolver, né, no movimento social, junto ao sindicato, quando, na verdade, minha mãe completou a idade de se aposentar e eu tive que procurar o sindicato. E até então eu não sabia que existia grupo de jovens, eu não sabia que existia esse movimento, né? Eu não achava que sindicato era apenas para aposentadoria.
O movimento veio fazer com que eu também sentisse a necessidade de falar para aquela meu vizinho, para aquela minha vizinha, para as pessoas que estavam ao meu redor, né, o quanto é importante valorizar o lugar onde a gente mora. A valorização a nível de reconhecimento municipal para com os jovens rurais tem crescido um pouco. Precisa se melhorar, né? Não é 100% ainda, mas precisa se melhorar, mas a gente percebe que o movimento veio para fortalecer de fato os jovens. Toda a minha vida eu criei. Por muito tempo eu criei para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos. E quando chegou um certo tempo eu passei a criar para mim. A comissão, né, de juventude, ela veio apenas me esclarecer, me empoderar cada vez mais do que eu, enquanto mulher, eu poder fazer aquilo que eu estava fazendo. Porque quando eu criava, né, que ia negociar, eu tinha que chamar um irmão meu para ele fazer negócio com o comprador. Porque o comprador não fazia negócio comigo porque eu era mulher. E diante de eu me envolvendo no movimento, eu comecei a pensar diferente. Se o animal é meu, então eu vou comercializar. O comprador que vai dizer se quer comercializar com uma mulher ou se ele se acha ofendido. O sindicato me apoia no momento que me dá espaço. Igual o sindicato dá espaço para a juventude. No momento que eu vou numa assembleia que tem 250, 300 agricultores, num auditório, e eu tenho a permissão da fala, a permissão de me expressar enquanto juventude. O sindicato apoia no momento que um jovem como eu tem essa oportunidade de ser um presidente de associação. No momento em que tem esse incentivo dos fundos rotativos. Nós fazemos um projeto, né, lançamos para a unidade gestora, né, para a organização não governamental que nos apoia, a SPTA, e aí a gente consegue o apoio com pequenas criações, ou seja, com as ovelhas ou cabras ou galinha, e isso depende da comunidade e da necessidade de cada jovem. E aí a gente vai para a comunidade, faz uma discussão do que é o fundo rotativo, para que é e como funciona. Em seguida a gente faz a compra dos animais, vai para a comunidade e sorteia. Fundo rotativo, fundo é porque é um fundo que a gente vai levar rotativo, porque vai rodar, e solidário porque todos vão participarem. A juventude camponesa, ela conquista essa autonomia junto com os pais, junto com a família, quando ela mostra o trabalho, quando ela mostra que tem responsabilidade com suas tarefas. Eu particularmente sempre fui assim. Se eu fosse criar uma galinha, eu dizia, papai, eu posso criar essa galinha, eu que vou criar. Ele me dava essa confiança, então eu levava esse trabalho até o fim. Se fosse eu querer vender essa galinha, até o momento da venda, era eu que cuidava. Cultivo feijão, milho, fava, girimum, quiabo, ou melhor, o que geralmente os agricultores produzem na época da chuva, né, na época do inverno, que é a alimentação. A gente desenvolve a atividade de criar vacas, pouquinho, mas a gente ainda tem. Nós criamos cabras, eu mais, né, que o papai não gosta muito de cabra. Eu crio cabra, ovelha, porcos, galinhas, perus, pavão, ganso. Por exemplo, no momento que uma cabra está dando leite, se a galinha levantar a postura e deixar de pôr, eu vou ter o leite da cabra. No momento que a cabra apartar, eu vou ter a galinha produzindo ovos. Então a gente sempre fica com essa diversidade, a gente nunca falta uma rendazinha. E é bom que o terreiro fique enfeitado. Esse recurso que eles têm, ele já dá para eles quitar débitos, até material mesmo para a escola. Nós temos exemplo de jovens que comprou moto sem ser preciso estar trabalhando numa empresa de carteira assinada. Comprei meu notebook, comprei minha moto, tirei minha carteira, fui ao Rio de Janeiro, não para morar, a passeio com dinheiro de criação, e a vontade é de conquistar mais. Mas não é isso assim do dia para a noite. Por exemplo, amanhã eu vou comprar uma moto, vou vender os bichos, vou comprar uma moto. Não, é uma coisa que a gente vai juntando devagarzinho, vendo uma galinha junto, vendo uns ovos junto, e com o decorrer do tempo a gente vai conseguindo. A gente não contabiliza ovo de galinha durante um ano. A gente não contabiliza quantas galinhas a gente comeu durante um ano e quantas a gente vendeu durante o ano, ou até doou para uma amiga. Né? Então, às vezes, a gente acha um trabalho de formiguinha porque a gente não contabiliza a nossa produção. Né? Mas é uma produção considerável se a gente levar em conta, né, a partir do começo do ano, a gente sair notando tudo que a gente produziu. E hoje a gente atinge um público direto e indiretamente de mais ou menos 100, 150 jovens, ou seja, a gente tem trabalhado com uma quantidade boa de jovens. A gente teve a primeira marcha da juventude, a primeira marcha agroecológica, que a gente levou um ônibus de queimadas, ou seja, foram jovens que não são qualquer jovens, são jovens que têm uma perspectiva de futuro na agricultura familiar.
Me formei em técnica agropecuária, né, o ano passado. Foi o ano passado. Estou fazendo agroindústria agora, né, em Lagoa Seca. Sou dessa que nunca pensei em parar, ou melhor, nunca achei que viver isolado ou viver só lá no campo é futuro. Viver no campo, viver do campo sim. Viver só naquele mundo não. Eu acho que a gente, enquanto jovem, a gente tem que estar sempre procurando formações, né, nos especializar cada vez mais. Eu digo que a gente só para de estudar no momento que a gente quer. E no momento que a gente para de estudar e atribui isso a uma agricultura e atribui isso a outro fator, é o momento que a gente não quer. Porque uma prova disso sou eu. Eu sou agricultor e estudo, isso nunca me impediu. E o movimento em si, ele incentiva assim que a gente permaneça nos estudos, sempre buscando mais conhecimento. A minha vontade é tipo, eu sair da minha realidade, por exemplo, conhecer a realidade do Ceará na agricultura. Meu pensamento é esse, voltar, fazer tipo esse intercâmbio e implementar na minha propriedade. Mas sair para morar na cidade grande, Deus não me castiga, porque para mim isso seria um castigo. Já tive vontade de trabalhar fora, sim, mas desde que me desse condição de permanecer no campo. Mas vontade de sair do campo, largar, como minha mãe diz, o cabo de enxada, não. A minha vida lá, não. A principal dificuldade que a gente encontra é exatamente, principal é a questão da pouca terra. Né? A pouca terra ainda é um problema muito sério, porque os jovens geralmente moram com os pais. As terras geralmente são pequenas. Vem a questão da falta de educação no campo, que a gente vê que é muito forte. Né? Tem jovens que tem que parar de estudar antes do tempo, tem jovens que não têm condição de estudar, né? um nível superior. Aí vem também a questão da falta de políticas públicas para os jovens que a gente não tem. E as que existem são muito difíceis de ser acessadas. A minha perspectiva de futuro é que chova muito, a gente aumenta a produção, seja ela na animal, seja ela na vegetal, e a gente conquiste mais público, conquiste mais juventude a entrar nesse movimento. Então, como nós trabalhamos com agroecologia, né, valorizando a terra, valorizando as práticas agrícolas, o meio ambiente, a gente costuma muito dizer essa frase: juventude e agroecologia, a luta é todo dia. Juventude que ousa lutar constrói o poder popular. Eu acho que isso nos identifica muito, porque se a gente parar, a gente não vai conseguir nada. Né? E a gente está constantemente nessa luta. Porque no momento que a gente dá a cara a pau para lutar para nossos ideais e nossos objetivos, a gente constrói um poder popular diferente do que já está. É devagar, o processo é lento? É. Mas qual é o processo de transição que não é lento, que você não tem que passar por atropelo? Né? Então essa é uma frase que resume bem, né? Que sempre é dito nos encontros, que juventude que ousa lutar constrói o poder popular.